aleikum, bem-vindos ao Além das Pirâmides. Notícias do Egito. Novo incidente horrível aqui no sábado. Uma alegria se tornou em um funeral. Um carro com 2 recém-casados caiu num canal de um riacho na estrada de Giza. A polícia de resgate recebeu a notificação de um acidente de trânsito e imediatamente se deslocou ao local. A presença de feridos e mortos depois que um carro capotou na água. Pois é. E eles estavam indo a caminho do casamento. Aliás, o casamento normalmente a essas alturas já estava feito, porque o contrato é feito primeiro, não é? E testemunhas oculares então relataram que a noiva veio a falecer, bem como o motorista do carro. Assim que ele chegou ao hospital, ele não resistiu, e uma criança que estava entre eles ainda está sendo procurada nas águas. Todas as semanas temos alguma coisa, pelo menos, que seja inusitada. No Kuwait, lá no outro país árabe aí, o Kuwait deporta um engenheiro egípcio para o seu país, aqui para o Egito de volta, por causa de uma suposta bomba no aeroporto. O engenheiro ele foi encaminhado então no aeroporto do Kuwait para a delegacia de polícia sobre a acusação de denúncias falsas por causa da sua brincadeira com os seguranças locais. Então, tudo não passou de uma brincadeira. O egípcio era muito brincalhão e começou a brincar que ele tinha uma bomba. Pois é, coisa meio estranha, não é verdade? Então, logo no aeroporto. As autoridades do Kuwait decidiram então deportar o engenheiro egípcio para o país novamente, depois de informá-lo da presença de bomba nos pertences do tal egípcio. Mas depois viram concluir que não tinha bomba nenhuma. Ele foi encaminhado do aeroporto então para a delegacia apenas por brincar e dar falsas informações aos seguranças de que ele portava uma bomba. Ele brincou e riu da cara das autoridades do Kuwait, então eles decidiram deportá-lo. E tudo não passou de uma piada, o bom humor, não é? Um jornal lá do Kuwait até disse na terça-feira que o engenheiro egípcio foi encaminhado do aeroporto para a delegacia sob acusação de relatórios falsos por causa dele também brincar com os homens da segurança. Que tudo não passou de uma piada. Ele se colocou em risco, não é? Uma fonte de segurança até disse ao jornal que a segurança do aeroporto é uma linha vermelha e não deve ser adulterada. Ressaltou também que o engenheiro egípcio, depois de relatar a presença de uma bomba nos seus pertences pessoais, as malas foram minuciosamente revistadas e nada foi encontrado. A fonte acrescentou que o engenheiro egípcio admitiu que estava brincando. E assim ele foi convidado a ser deportado. Isso tem sempre implicações, poderá não voltar ao país durante um certo tempo, né? Novo massacre mata 3 membros de uma família e fere 11 aqui no Egito. Tudo devido à herança de família. Serviço de segurança na província do Cairo, uma grande metrópole, sempre acontecendo coisas imprevistas, conseguiram então prender esse acusado. Ele queimou a sua irmã, marido e filho ali na área de Ain Shams, no Cairo. O acusado pôs fim à vida das 3 pessoas, ou seja, sua irmã mais velha e o seu esposo e filho. E ainda feriu outras 11 pessoas, depois que ele ateou fogo no apartamento nessa região de Ain Shams, tudo devido a desentendimentos entre eles sobre uma quantia de cerca de 30 mil libras, coisa que gasta-se em 2 minutos. O acusado, então, ao ser preso, ele confessou o crime, alegando que havia desentendimentos familiares devido a quantias em dinheiro. E então as investigações revelaram que o acusado foi o causador da morte da sua irmã, marido e filhos, e ainda de ferir várias pessoas do mesmo prédio, porque a irmã estava demorando a pagar a ele o resto da sua herança. Uma testemunha ocular do incidente confirmou que o acusado foi na casa de sua irmã antes de cometer o crime e disse a ela que ele ficaria na casa dela até que ela lhe desse o devido valor a ele da herança. A moça até disse ao irmão, não é, a vítima, que ela lhe daria o devido valor em 20 de agosto, mas ele não esperou por essa data e resolveu atear fogo ao apartamento.
causando essa desgraça toda. Agora ele está preso, nem herança, a herança que ele vai ter é o enforcamento. Quantos cigarros os egípcios fumam? As fontes oficiais revelam números aterrorizantes. A maior empresa de produção de cigarros do Egito estimou que 18% dos egípcios são fumantes. Em declarações recentes da Western Company, Hani Aman disse que 18% dos egípcios fumam cigarros. Ou parece muito mais, não é? Observando que eles consomem cerca de 100 bilhões de cigarros por ano, a uma taxa de 5 bilhões de maços de cigarro. Ele apontou que a empresa produz 70 bilhões de cigarros por ano e a participação da empresa no mercado egípcio varia de 70% a 75%, já que os egípcios consomem 100 bilhões de cigarros anuais. A empresa não vende apenas cigarros, mas também vende outros produtos de tabaco, não é? Mas fica aí esse relato. É muito cigarro, gente. No Egito, casamentos a cada 34 segundos e divórcios a cada 117 segundos. O número de casos de divórcios no Egito registrou 269,8 mil casos em 2022, em comparação com os anos anteriores, um aumento de 5,9%. A Agência Central de Mobilização Pública e Estatísticas anunciou que o Egito registrou um caso de casamento a cada 34 segundos. É bastante. E um bebê nasce a cada 14 segundos. E um caso de divórcio a cada 117 segundos. Isso no ano de 2022. Imaginem agora neste ano. Espero que as coisas tenham diminuído porque a crise econômica está grande. A agência disse que os casamentos no Egito aumentaram 929 mil casamentos em 2022, em comparação com 800 mil casamentos em 2021. Um aumento de 5,6%, apontando que o número de casamentos por mês totalizou 77,5 mil casos em 2022. Foram 2.546 casamentos por dia, gente. 106 casos ao minuto. A agência afirmou que o Cairo ficou na vanguarda das 10 principais províncias em termos de números de casamentos durante 2022, onde ele registrou 150 mil casos, segundo Al-Sharqiya, com 61 mil casos, depois Beheira, com 58 mil casos, Dahalia, com 57 mil casos, Minya, 56 mil casos, Sorreg, com 52 mil casos. Oh my God! De acordo com a autoridade de estatística, o número de nascimentos no Egito atingiu 2 milhões e 193 mil nascimentos em 2022, em comparação com os 2 milhões e 185 mil nascimentos no ano anterior. Foi um aumento de 0,4%, mas aumentou. Não foi muito alto em comparação com o número anterior, mas manteve-se praticamente. O número médio de nascimentos por mês registrou 182 mil nascimentos em 2022. Foram 6.008 nascimentos por dia, 250 nascimentos por minuto. Quanto às 10 principais províncias em termos de números de nascimentos durante 2022, Giza, a mais alta, veio com 201 mil nascimentos, Cairo com 180 mil nascimentos, Minya com 161 mil nascimentos, Sharqiya com 154 mil nascimentos, Sorreg com 150 mil nascimentos, Beheira com 141 mil, Assiut com 134 mil nascimentos. Por isso, a população total do Egito aumentou e muito. Em relação ao divórcio, olha, atenção aí, gente, o divórcio também está aumentando. Em relação ao divórcio, o Centro de Estatística confirmou que o número de casos de divórcio no Egito registrou 268 mil casos em 2022, em comparação com o ano anterior, que foram apenas 254 mil casos. Houve um aumento de 5,9% de divórcios. Por mês, houve cerca de 22.500 casos de divórcio. Por dia, houve 739 casos. 31 casos de divórcio a cada 117 minutos.
O centro confirmou que o Cairo também estava na vanguarda das 10 principais províncias em termos de número de casos de divórcio durante 2022, registrando 57 mil divórcios. Alexandria, 26 mil casos. Giza, 24 mil casos. Sharqiya, 19 mil casos. Dahalia, 17 mil casos. Ayubia, 14 mil casos. Harbia, 13.500 casos. Pois é. Um açougueiro tira a vida de sua jovem esposa no Egito. Pois temos sempre casos e casos de feminicídio aumentando por aqui. A história de Dahab Hassan, uma moça de 25 anos, começou quando ela se casou há 2 anos na cidade de Al-Qanater, da província de Caliúbia, com seu marido Mohamed Hassan, de 30 anos, um açougueiro. Ele tinha 10 anos a mais que ela. E a vida passou entre eles, às vezes entre amor e ódio e desentendimentos, mas ela nunca deixou a casa. As discussões só foram aumentando e devido ao uso de substâncias narcóticas, sim, existe por aqui, pelo marido até o dia do incidente, e discussões e disputas entre eles intensificou-se a ponto deles entrarem, se envolverem numa briga e durante essa briga ele a esfaqueou no abdômen e no pescoço e a deixou sem vida. O corpo foi levado ao hospital e está à disposição das autoridades competentes da investigação, que autorizarão o enterro após o relatório do caráter anatômico da medicina forense e as investigações criminais necessárias. As forças de segurança conseguiram prender o acusado Mahmoud, de 30 anos, e ele foi preso e aguarda agora o julgamento, que já sabemos mais ou menos o seu fim. 4 pessoas de uma mesma família foram mortas e outras 10 ficaram feridas em uma colisão trágica na estrada Al-Tur, em Sharm el-Sheikh, na província do Sinai, ao sul do Egito. Um ônibus de passageiros na estrada Al-Tur, em Sharm el-Sheikh, como resultado da explosão de um pneu dianteiro do carro, do ônibus que levava os seus passageiros, que levou a que esse ônibus capotasse várias vezes, e a morte e o ferimento de vários passageiros. As ambulâncias foram transferidas para o local do acidente, onde foi encontrado 4 pessoas de uma mesma família, sendo que foi um homem, suas 2 irmãs e filha, e todos da vila Mitbadr Halawa, que pertence à cidade de Samne. Os feridos foram levados ao Hospital Internacional de Sharm el-Sheikh para tratamento e os corpos se encontram na geladeira do hospital até que se liberem os corpos para os enterros. Enquanto o Egito está testemunhando uma onda de calor na maioria das províncias, especialistas em clima alertaram para as contínuas chuvas cheias de trovoadas na sexta-feira no sul do Sinai. Pois é, estamos com calor, mas estamos tendo muita chuva para aqueles lados ali das montanhas do Sinai. Chuvas intermitentes. A Autoridade Geral de Meteorologia egípcia revelou que as últimas imagens de satélite que indicam a proliferação contínua de nuvens cheias de trovão chuvosas em áreas do Sinai Sul, acompanhadas por chuvas de intensidade variável e podem chegar até ao ponto de inundação nas alturas de Santa Catarina, ali no Monte Sinai. Essas nuvens carregadas também aparecem em áreas de fronteiras a sudeste do Egito, o que podem ser acompanhadas por chuvas leves. É um clima raro nessa época. Pelo 5º dia consecutivo, a cidade e as montanhas de Santa Catarina estão testemunhando raras inundações torrenciais, indo em direção à vila de Altara e Ferram. Por sua vez, o engenheiro Ashraf, diretor do Centro de Pesquisa de Recursos Hídricos no sul do Sinai, ele confirmou que as barragens detiveram grandes quantidades de água, especialmente bloqueou até a estrada de Santa Catarina e Nuieba. Foi declarado até estado de emergência, ressaltando que a cidade declarou esse estado, enfatizando que as inundações estão indo em seu curso natural e para os lagos artificiais estabelecidos para esse fim, para a coleta da água da chuva. A cidade também elevou os níveis de prontidão em antecipação ao aumento das chuvas naquela região e inundações possíveis no próximo período.
porque já estamos chegando ao final do verão. E também tudo está preparado com equipamentos pesados para tirar o lodo das estradas. Serviços de segurança da Diretoria de Segurança ali em Quina, no sul do Egito, revelaram na quinta-feira os detalhes da descoberta de 3 corpos. Em detalhes, a Diretoria de Segurança de Quina recebeu uma notificação de que 3 corpos foram encontrados perto do quilômetro 75, em Bekna. O exame descobriu que as 3 pessoas estavam trabalhando no campo de mineração de ouro e os corpos foram levados ao hospital à disposição das autoridades. Investigações preliminares dos serviços de segurança da Diretoria de Segurança do Quena revelaram que as 3 pessoas estavam procurando ouro nesta região. Ficaram em seu caminho e depois acabaram morrendo de sede. Pois é, foram à conta própria tentar fazer esse tipo de coisa e no meio do deserto acabaram encontrando a morte. Um relatório do incidente foi elaborado e as autoridades envolvidas foram notificadas para intensificar os esforços para encontrar as causas e as circunstâncias desse incidente e tomar as medidas legais necessárias. Dor de cabeça e corrimento nasal. Saúde egípcia revela sintomas da nova mutação do corona. Enquanto a nova variante do coronavírus EG5 continua a aumentar a preocupação global, o Ministério da Saúde egípcio revelou há alguns dias detalhes sobre o novo eixo e essa nova mutação e os seus sintomas. O Dr. Hossam Abdulghaffar, porta-voz oficial do Ministério da Saúde, explicou que a Organização Mundial de Saúde está anualmente monitorando muitas mutações da Covid-19, incluindo 3 classificadas como mais importantes. Outras 6 mutações classificadas também estão sob vigilância. A nova mutação é caracterizada por rápida disseminação e afeta apenas o trato respiratório superior e seus sintomas incluem temperatura alta, dor no corpo, garganta irritada, fraqueza, tosse contínua, sensação de dor ao engolir ou ao falar, bem como um corrimento nasal e dor de cabeça. Ele acrescentou que a nova mutação é mais difundida, mas não é mais forte e não causa mais problemas para as pessoas infectadas com ela. O estudo genético dessas amostras confirmadas laboratorialmente para a Covid-19 é continuamente examinado nos laboratórios centrais de saúde pública para acompanhar o surgimento de novas mutações. Durante sua visita na inspeção à Academia Militar Egípcia no sábado, o presidente Abdel Fattah al-Sisi garantiu aos cidadãos que eles não deveriam se preocupar com os produtos básicos e com o combustível necessário, com a eletricidade e com os carros, os gastos, as compras de carros. Não se preocupem com as commodities. As commodities são os nossos bens de primeira necessidade. E a necessidade de combustível para 10 milhões de carros diariamente. Não se preocupem com isso. O Estado está buscando reduzir as importações de produtos de primeira necessidade, como esses bens necessários do dia a dia, combustíveis, insumos farmacêuticos, tudo por meio de alternativas locais, disse ele no discurso após a visita de inspeção. O presidente acrescentou que o Egito sofre com a crise econômica, dizendo que não somos a causa disso. Ele atribui as razões da crise econômica à pandemia do coronavírus e à guerra em andamento na Ucrânia e na Rússia. Sobre a crise de falta de eletricidade, o presidente Sisi disse que o Egito precisa de 18 mil toneladas de diesel por dia para operar as estações de eletricidade em plena capacidade, em meio a altas temperaturas, e mais de 500 mil de toneladas de diesel por mês em cerca de 300 milhões de dólares. O presidente também revelou que a terra arável do Egito vai aumentar em 3 milhões de acres. A atual terra arável do Egito, ela tem 9,4 milhões de acres, de acordo com dados do Ministério da Agricultura em 2022. O Egito está tentando conquistar terras no deserto com novos projetos. Ele disse: o Egito sempre procurou ser um fator positivo. Ele deu o exemplo do papel do Egito na crise sudanesa e na realização de uma conferência entre os países vizinhos para acabar com o sofrimento do povo sudanês. Em 10 de agosto de 2023, o presidente acompanhou os esforços do Estado para evitar a recorrência da crise de
cortes de energia no futuro e colocou diferentes cenários para lidar com as várias probabilidades a esse respeito. Isso ocorreu durante uma reunião com o primeiro-ministro, o ministro da Eletricidade e o ministro do Petróleo e dos Recursos Minerais. No mês passado, o governo adotou políticas de redução da carga de energia em meio à onda de calor que assolou o país, fazendo com que o consumo de energia excedesse o gás natural disponível para abastecer os postos. De acordo com o programa de redução de carga em vigor, quase todas as áreas do país sofreram ou sofrem ainda cortes de energia de até pelo menos 2 horas por dia nos horários específicos. Tudo isso para conter a onda de gastos extraordinários nesta época de calor. E é isso por hoje. Espero que vocês estejam sempre por aqui, acompanhando as notícias do Egito, as coisas do dia a dia, as inusitadas também. Não deixem de compartilhar e deixar o seu like, vocês me ajudam muito. Muito obrigada.